Olá pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Família Vargas. Meu nome é João. Meu nome é Salen. Nesse vídeo vamos contar para vocês como foi o nosso processo de vir para Portugal, né amor? Isso. E a gente já vinha planejando há muito tempo, mas tinha medo, muitos contratempos aconteciam e dessa vez a gente decidiu que não ia deixar mais para frente. De Uber, trabalhava de manhã até a tarde. Era um pouco complicado, até porque somos do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está muito perigoso. Eu evitava também rodar muito para longe, Sim. Porque ficava com medo de acontecer algum assalto, de alguém roubar meu carro, ou acontecer algo pior também. E isso já estava me cansando. Isso também foi um pontapé que nós tivemos para poder botar esse sonho em prática. Sim. Porque Verdade. você viver parecendo que você vive dentro de uma gaiola, eu já não aguentava mais aquilo. Nem eu nem minha esposa. E muitas pessoas foram contra também, muitas pessoas da nossa família, o que é normal, gente, se vocês tiverem também esse sonho e muitas pessoas forem contra, é normal, até porque pessoas têm medo do desconhecido. Sim. Só que se você tem um sonho e você quer realmente realizar aquele sonho, você tem que correr atrás dele. Por mais difícil que seja, por mais desafiador sejam as dificuldades, os processos, você tem que colocar em prática, porque se você ficar esperando só facilidade, eu quero ter uma certeza de que eu for para lá eu vou conseguir as coisas, você nunca vai conseguir realizar nada, porque a única certeza que a gente tem, inevitavelmente, é que vamos partir um dia. Tudo aquilo que você corre atrás e você coloca a sua força de vontade, você pede primeiramente a Deus, coloca nas mãos de Deus, você consegue realizar. Vamos explicar para vocês o passo a passo que a gente fez, como foi as dificuldades também, o processo que demorou, o tempo, que demorou para a gente conseguir vir para cá. O visto de procura de trabalho, ele tem um prazo de 120 dias. Então você tem esse prazo para ir para Portugal e procurar trabalho. Sim. Então são 4 meses que você tem para conseguir resolver tudo, documentação, ser aprovado e poder permanecer no país. Nós demos entrada no nosso visto de procura de trabalho em dezembro do ano passado. Em janeiro desse ano, nós recebemos a notificação da VFS dizendo que já tinha recebido a nossa documentação. E até então nós ficamos muito felizes, era um sonho que a gente tinha já desde muitos anos, desde a época de namoro, né? Hoje a gente já tem 10 anos juntos, sim, então já tem bastante tempo que a gente tem esse sonho de vir para Portugal. Então a gente sempre pesquisou, a gente sempre teve essa vontade. No final do ano passado a gente disse que já não dava mais para esperar e nós demos entrada no nosso pedido. Só que durante todo esse processo, muitas coisas aconteceram e principalmente na época que a gente fez o pedido do visto, porque o consulado entrou em greve. E nesse momento a gente não tinha previsão de retorno, né? Não sabia o que iria acontecer. E então a gente foi viver a nossa vida normalmente. A gente já tinha juntado um dinheiro. Sim. Não era ainda o suficiente para vir para Portugal. A gente tinha um carro que a gente tinha interesse em vender, assim que saísse. E aí, no nosso caso, a gente, como não tinha previsão de retorno, né, do consulado, e muitas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo na nossa vida, então a gente continuou vivendo. Eu fui trabalhar, meu esposo também. É um período difícil porque a gente estava no escuro, sem saber. Então foram passando os meses e a gente achou que nem iria mais sair o visto, que esse visto seria só para o ano que vem. Sim. Ou então talvez até que seria perdido. Dificulta ainda mais se você for para outro país, porque não é algo fácil, né? Sim. Porque tem que pesquisar bastante, as leis também de Portugal estavam mudando constantemente. Continua mudando. E quando você envia a documentação, pessoal, não é algo, enviei, é garantido que você vai receber o visto. Tem que passar por um processo, alguns tem pendências que eles solicitam também. E pode ser que mesmo você mandando as pendências, você não receba o visto em casa. E quando a gente envia, a VFS não sabe também. Depois que eles recebem, eles enviam para nossa casa e a gente só sabe quando chega em casa. E quando acabou a greve, que ela durou um mês, depois de um tempo a gente recebeu, foi em abril que chegou o visto, não foi? Até então a gente ficou sem saber de nada, quando que ia vir. Do nada a gente recebeu uma mensagem que já estava sendo enviado para casa e 2 de abril chegou o visto. Como meu esposo disse, a certeza a gente só tem quando a gente realmente recebe o visto. Sim. Que a gente vê se realmente foi aprovado. E aí, quando chegou, no dia 2 de abril, quando a gente recebeu, a gente verificou que realmente tinha conseguido. Quando nós demos entrada, foi somente pesquisando, só nós dois. Nós não pagamos assessoria, fizemos por conta própria e não teve nenhuma pendência, graças a Deus, foi aprovado. Assim que o consulado terminou a greve, assim que eles voltaram da greve, já foi emitido o nosso visto
E foi uma surpresa muito grande, porque a gente não esperava. Sim. Quando chegou o visto, né, que a gente viu o visto na nossa mão, a gente realmente teve aquela convicção, caramba, tá acontecendo. Chegou, e agora? Né? Nunca cheguei até essa parte. E fora isso, quando chegou no dia 2 de abril, a gente estava vivendo normalmente e não tinha adiantado nada. E o visto não tinha adiantado nada. Ele tinha sido aprovado dia 27 de março. Sim. E a gente já estava perdendo um tempo, porque são 120 dias, como minha esposa mencionou. 120 dias, E foi uma corrida contra o tempo. Por quê? Tinha que vender o carro. Resolver nossas coisas. Sim. Entregar a casa, porque a casa era alugada. E o prazo ele já começa a contar a partir do momento que o visto é emitido. Então, não tinha nem passagem ainda. Não tínhamos passagem, não tínhamos alojamento. Claro que a gente já tinha se programado, era o que a gente queria. Até porque sem prazo também, depois que acabou a greve, ainda tinha muita coisa acumulada. E nisso a gente conseguiu resolver tudo. Vender o carro, vender algumas coisas que a gente tinha de casa. Muitas coisas a gente doou também, porque não ia dar tempo de vender. Não dava porque tempo. cada dia que a gente perdia era valioso. Então a gente fez em uma semana. Uma semana. A gente conseguiu vender tudo em uma semana, né? Não foi fácil. Foi, assim, de Deus mesmo. Por isso que tudo a gente agradece muito a Deus. Toda a honra e a glória para Deus. E pessoal, porque foi tudo muito difícil, mas quando realmente é para ser, quando Deus está na frente, realmente tudo dá certo, porque a gente fica imaginando, né, como a gente não tinha um comprador. É difícil você chegar para uma pessoa, oferecer um carro, conseguir vender, conseguir o dinheiro, e assim, Deus abençoou, abriu as portas de uma forma que a gente vendeu o carro em uma semana, a gente conseguiu comprar passagem. Até então, faltando acho que 2 semanas antes da viagem, a gente ainda não tinha alojamento e a gente conseguiu achar. O local que nós estamos aqui fica bem pertinho de Lisboa e era um local que eu não queria de jeito nenhum, mas acabou que viemos para cá e eu costumo dizer que nós não escolhemos Setúbal, mas foi Deus que escolheu pra gente. E pessoal, se vocês têm um sonho... fez toda a diferença. Se vocês têm um sonho, corre atrás, porque é algo difícil, com certeza. Pessoas vão ser contra, principalmente as familiares vão ser contra. E hoje em dia, as 2 pessoas que eram mais contra os meus pais, hoje em dia até meu pai falou que foi a melhor decisão que eu tive, porque na época ele não acreditava, porque eles têm medo, né? Não é algo de maldade que eles fazem, né? Porque o desconhecido realmente dá medo. Então se você tem um sonho, você corre atrás sim. Mas claro, se programe, faça o planejamento certinho, estude o local que você vai ficar, vê os melhores locais, que é mais fácil de conseguir emprego, independente do país que você vá. Claro, tem países que são muito mais fáceis do que outros. Mas não desista, tenham vontade mesmo, faz. E tenha em mente que dificuldades vão ter, contratempos vão acontecer também, só que você também tem que se planejar para esse tipo de contratempo, entendeu? Sim, é verdade. Se a gente fosse olhar para o que as pessoas falavam, realmente a gente não viria. E medo a gente sempre teve, porque nós demos entrada nesse processo sozinhos. Nós tínhamos medo sim, porque nós não conhecíamos, né? Hoje nós fizemos amizade, nós temos pessoas muito queridas aqui, mas na época a gente não conhecia ninguém, nós não temos familiares. Quando você vai para outro país, você nasce de novo, né, amor? Nasce de novo, você vira um bebê, nós somos bebês aqui, nós estamos começando do zero. A única vantagem é que você traz a experiência que você teve no país antigo. Sim. Você aprendeu alguma coisa, a trabalhar, a profissão, você consegue usar aqui, só que você começa tudo de novo, tem que tirar o documento tudo de novo, conseguir uma moradia nova, pesquisar o local, aprender a andar nas ruas tudo de novo. Sim, então o medo ele existe. Sim. Mas não deixe o medo dominar vocês. Assim como a gente também teve medo, mas nós enfrentamos. Assim como quando a gente pisou em Portugal, bateu aquele receio. Nossa, e agora? Como vai ser? Mas graças a Deus, as coisas foram fluindo, as coisas vão acontecendo aos poucos, né? Não é da noite para o dia. Mas se vocês têm esse sonho, continue lutando por ele. Porque nós... É claro que não foram 10 anos sonhando com Portugal, né? Isso foi aos poucos, esse desejo de morar fora foi aos poucos, né? Foi surgindo essa vontade de buscar uma vida melhor, uma qualidade de vida. Principalmente porque somos do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro tá muito perigoso, eu trabalhava de Uber. Cada dia mais, E não... tinha vezes que eu nem rodava mais para longe, porque muitos locais estavam proibidos também de rodar. Verdade.
E isso só estava me desanimando cada vez mais. E nesse processo também, quando a gente estava vindo para cá, a gente não conseguiu gravar tudo na íntegra. Perdeu muitos lugares, a gente não conseguiu gravar também. Mas a gente conseguiu gravar algumas coisas e a gente vai mostrar para vocês. E a parte mais engraçada também foi na imigração, né? Foi um terrorzinho. E lá é imprevisível. Tem locais também que eles pedem documentos. E a gente viu várias pessoas com pastas, puxando as pastas, puxando os documentos. E com a gente foi de Deus mesmo, porque a gente só pegou, pediu o passaporte, viu o visto e pronto. Assim, nós viemos com tudo certo. Sim. Né? Nós viemos com visto, toda a documentação. Então tudo que pedissem a gente teria como mostrar. Mas fica aquela insegurança, porque a gente não sabe como é tudo novo. Então realmente a gente fica inseguro. É uma viagem que a gente planejou durante muito tempo e eu não consegui aproveitar. Na verdade, a gente não conseguiu aproveitar. Sim, batia muita ansiedade, e aí também para pegar o celular, a gente não queria perder também algumas informações, onde era o embarque. E foi tudo muito corrido, entendeu? Sim. Não foi nem por falta de vontade, foi tudo muito corrido. Mas a gente conseguiu gravar algumas coisas e a gente vai mostrar para vocês. Muito pouco. A gente não conseguiu gravar. O meu celular descarregou, o dele também. Foi nossa primeira viagem, e principalmente uma viagem internacional. Sim, primeira vez que eu andei de avião, foi logo para sair do país. Sim, o aeroporto lá de Guarulhos é gigantesco, a gente ficou com medo de perder o voo, então a gente teve que correr. Sim, verdade. Foi uma loucura. Quando nós viemos para cá, nós tínhamos só 2 meses para conseguir o trabalho. Sim. Fazer a entrevista e para conseguir permanecer no país, porque como foi dito, né, no início do vídeo, a gente recebeu o nosso visto no final de março e a gente só conseguiu vir em maio, né? Na verdade, a gente nem chegou a comentar a data que a gente veio. A gente perdeu do dia 27 de março até 14 de maio, que 14 de maio foi quando a gente chegou em Portugal. Sim. Né? Então, pra gente começou a valer a corrida contra o tempo, procurando um trabalho e aquela ansiedade para conseguir. Porque o prazo passando, a gente fica mais ansioso ainda, porque no dia da entrevista você tem que ter um contrato de trabalho. Isso, não pode ser qualquer contrato. Sim. Ele tem que ter validade pelo menos de 6 meses e esse contrato ele tem que ser um trabalho subordinado. A gente chegou aqui, agora é só eu por ela e ela por mim e Deus por nós, porque foi um processo muito difícil. Foi muita fé, muita coragem, deixar tudo, né? Deixar nossa família, deixar nossas gente, coisas. Porque olha só, nesse processo... E conseguir em 2 meses... Vocês que quiserem vir pra cá também, nesse processo, você tem que ter um psicológico muito forte também. Por quê? Sim. É o medo nosso de vir pra cá, de você ter que abrir mão de tudo, você ter a noção que você vai recomeçar tudo de novo. Sim. Só que se mantém centrado no seu sonho. Se você tem esse sonho, trabalhe em prol dele. Entendeu? Aceita a preocupação, mas não aceita que te puxem pra trás, te puxem pra baixo. Porque se a gente fosse escutar o que as pessoas falavam, a gente não teria vindo. Até porque nós também tivemos medo, né? E se a gente tivesse deixado o medo tomar conta da gente... Meus pais, eles tinham muito medo. Tentado. E eu falei até com eles, pessoal, vocês têm medo. E vocês nem vão. Imagina eu, que tô com medo e vou. E vocês ainda ficam me colocando mais terror ainda. Entendeu? Não, é porque... Só que é preocupação deles, é normal. É normal. Porque são pessoas que nos amam, elas querem que a gente fique bem, quer que a gente fique seguro. Sim. Entendeu? Porque a gente foi o caminho desconhecido. Sim, foi complicado. Imagina, você já tem a sua vida e assim, você deixa tudo, seus familiares, vai para uma terra distante, bem longe, onde ninguém vai ter acesso, só quando você entrar em contato mesmo, atrás de um sonho que você não sabe como vai ser. E a gente tinha esse prazo de 2 meses para ficar aqui, para conseguir tudo, documentação, conseguir trabalho, passar pela entrevista da AIMA. Foi realmente assim um risco muito grande. A gente quer deixar para vocês isso, a gente vai mostrar o passo a passo para vocês nos próximos vídeos também, como foi para a gente tirar a documentação. Mas você tem um sonho realmente, acredite, corra atrás dele e tem que fazer acontecer. E a gente vai contar para vocês no próximo vídeo como foram esses 2 meses para conseguir o trabalho, como foi a entrevista na AIMA, todo o nosso processo. Então, não deixe de acompanhar a gente. Gente, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações. Isso, venha fazer parte da família Vargas. Tchau! Tchau!